Olá, meus queridos, meus jovens talentos, tudo bem? Meu quinto ano. Hoje nós vamos trabalhar a multiplicação, agora envolvendo a multiplicação vezes 10, vezes 100 e vezes 1000 com os numerais decimais. Qual é a regra, tia? A regra simples é você trocar a posição da vírgula. Olha aqui na letra A, eu tenho 6,230 vezes 10. Quando for com 10, um zero, a vírgula passa uma casa decimal para trás. Se ela está aqui depois do 6, ela vai para depois do 2, quando for multiplicar por 10. Então, vai ficar 62,30. Pulou uma casa decimal porque foi por 10. Aqui eu vou na letra B, 4,922 vezes 100. Quantos zeros tem aqui? 2. Então, eu tenho que pular duas casas decimais após essa vírgula que está no início. Então, eu repito o próprio número. Eu repeti 492. 2. Mas a vírgula vem para onde? Ela está aqui. Vamos pular duas casas. 1, 2. Aí ela então vai ficar entre 492,2. Depois vamos ter na letra C 44,812 vezes 1000. Então eu tenho que pular três casas decimais depois dessa vírgula da posição aqui. Então vamos ver, vai repetir o próprio número, repito o próprio número e vou ver quantas casas decimais vai pular? 3, que é 1000, não é? Então, vamos pular 3 casas decimais. Ela está aqui, vamos pular 1, 2, 3. Então, nessa letra C, não precisa colocar a vírgula depois, porque ela passaria do 2. E depois do 2, não precisaria botar a vírgula. Na letra D, eu tenho 25,41 vezes 1000. Então, eu repito o 25,41, vou repetir aqui. Agora, eu vou botar a vírgula onde? Olha que é por 1000. Pula 3 casas decimais. Então, eu pulei 1, 2, 3. Ainda faltou o número para pular. Ou seja, quando faltar um número para pular, eu completo com 0. Por isso que eu botou 2, 5, 4, 1, 0. Por quê? Porque passou de um número para completar a quantidade de vírgula que era por 1000. Era 3 casas decimais. Na letra E, nós vamos fazer de que forma? Tem 14,15 vezes 100. Então, duas casas decimais após essa primeira vírgula. Então, eu repito o próprio número, que é o 14 e o 15, e pulo duas casas decimais, que é por 100. Quando for por 100, pula duas casas decimais. Então, eu pulava esse 1 e esse 5. Ou seja, a vírgula ia ficar depois do 5, então não precisa colocar a vírgula dela. Só se passasse mais de outro número, aí eu botaria um 0. Mas nesse caso não precisou, não vai botar a vírgula na letra E. Na letra F, eu tenho 22,87 vezes 1000. Perceba que só temos duas casas decimais após a vírgula. E aqui 1000 são três casas decimais. Ou seja, eu vou pular três casas decimais para colocar a vírgula. 1, 2, 3. Faltaria uma casa aqui. Então, eu repito o número novamente e acrescento um 0 sem botar a vírgula. Na letra G, eu tenho 3,948 vezes 1000. E olha a posição da vírgula, porque eu tenho para multiplicar por 1000. Então, quando eu multipliquei, repetindo o mesmo numeral, só que eu vou olhar quantas casas decimais eu vou ter que pular. Se é por 1000, eu tenho que pular 3 casas decimais. Então, 1, 2, 3. Então, eu vou pular 1, 2, 3, não precisaria botar mais a vírgula. Fica 3, 9, 4, 8 na multiplicação. Na letra H, eu tenho 10,30987 vezes 1000. Então, são 3 casas decimais que eu tenho que pular após a vírgula, ou seja, 1, 2, 3. Então, eu repito o número e vou botar a vírgula depois do 9. Vai ficar 10,309,87. Porque eu tive que pular 3 casas decimais após a vírgula que está aqui depois do 10. Tem que pular esse ficou aqui no meio do 9 e 8, ok? Como botei aqui para vocês verem. Na letra I, eu tenho 73,5 vezes 10. Quando for por 10, é uma casa decimal. Pula só 1. Olha onde ela está. Então, ela vai ficar depois do 5. Se ela vier depois do 5, eu não preciso acrescentar nada nem botar vírgula. Vai ficar 735. Na letra J, eu tenho 0,049 vezes 10. Eu vou pular uma casa decimal. O 0 está aqui, o 0 vai para depois do outro 0. Eu não posso botar dois zeros antes da vírgula, eu só posso botar um 0. Então, vai ficar 0,49. Eu tenho 5,8 vezes 1000. Então, olhe quantas casas decimais ia pular.
3 casas decimais após o 8. Então, eu vou completar com quantos zeros? Com 2, porque ele ficava 1, 2. Pulei 1, 2, porque ele está aqui, ó. Pulei 1, 2, 3. Então, eu acrescentei 2 zeros. Então, vai ficar 5.800 na letra K. Na letra L, eu tenho 0,083 vezes 100. Eu vou pular 2 casas decimais, que é por 100. A vírgula está aqui, eu tenho que pular 1, 2. Ou seja, ele vai ficar no meio de 8, 3. Isso se ficar no meio de 8, 3, o que está antes do inteiro, eu não preciso botar os zeros antes do inteiro, porque a parte inteira já está aqui, que é o 8. Certo? Os zeros daqui vai ser eliminado, não precisa colocar. Vai ficar 8,5 na letra L. Agora, nós vamos trabalhar os probleminhas de multiplicação. Temos aí embaixo, nessa página 230, tem os probleminhas de quantos litros de leite vai ser usado por semana. Eu multipliquei 27 vezes 7, que dá 179, e coloco a posição da vírgula. Não tem uma casa decimal após a vírgula? Então, eu pulo apenas uma casa decimal após a vírgula. Então, 17,9 litros de leite por semana. Na segunda questão, eu multipliquei 45,5 vezes quem? 15. Olha, só tem um numeral que tem com a vírgula, que é essa aqui. O multiplicador não tem vírgula, só tem vírgula aqui. Então, quando eu fiz a continha toda, eu vou pular quantas casas decimais? Uma apenas. Então, vai ficar a vírgula aqui, depois do 2. Então, vai ficar com 682,5 gramas. Na terceira, eu tenho que multiplicar 12 vezes 0,6. Fiz a continha. Perceba que vocês têm que multiplicar. E aqui tem uma vírgula. Então, 2, 0,6. Quando eu multipliquei, deu 0,72. Mas eu tenho uma casa decimal aqui depois da vírgula e outra casa decimal aqui depois da vírgula. Então, 2 vírgulas eu tenho que pular. Então, eu pulei 1, 2. Então, ficou 0,72 quilos de farinha. Na 4, eu multipliquei 8 vezes 329 e contei as casas decimais. 1, 2. Então, de trás para frente, 1, 2. Então, vai ficar R$26,32. Na quinta questão, vamos fazer o mesmo cálculo. 4 vezes 775,93. Multipliquei. E eu vou contar as casas decimais que eu tenho aqui. Aqui eu não tenho casa decimal para pular. Mas aqui eu tenho 2 casas decimais após a vírgula. Então, de trás para frente, eu tenho que pular e botar a vírgula aqui. 2 casas decimais após a vírgula, de trás para frente. Então, vai ficar R$33,72 ele gastou. Na sexta questão, nós temos 22,50 vezes 132. Perceba que a vírgula está aqui, entre 22 e 50. Então, quando eu fizer a continha, eu vou só pular 2 casas decimais, porque está depois da vírgula. Então, quando eu multipliquei, o meu resultado deu 2.970,00 reais que Jonas tem, não é ao total, né? Então, na sexta questão, vocês vão colocar como que Jonas tem R$2.970 em sua coleção. Ok, meninos? Ficamos por aqui, certo? Na parte de matemática com vocês. E boa atividade. Assistam o vídeo até o final e façam o dever do exercício de vocês do livro integrado. Beijos e até a próxima.